Boa noite. 76 famílias estão realojadas na Casa da Juventude em Ongiva. As autoridades estão a utilizar eletrobombas para a sucção das águas, enquanto as escolas da capital do Cunene só devem reabrir amanhã. No dia em que saíram os números de Luanda, ficamos a saber que na capital angolana vivem mais de 8 milhões de habitantes. O Quilamba Kiachi é o município mais populoso e a Península do Mussulo é a zona menos habitada de Luanda. E ficamos também a saber que há em Luanda mais mulheres do que homens. As escolas e os hospitais vão receber diretamente o dinheiro para os serviços de manutenção. E no dia em que a guerra na Ucrânia completa 4 anos, o secretário-geral da ONU diz que os direitos humanos estão sob ataque. Terça-feira, 24 de fevereiro. Você está a ver o Telejornal. Um total de 76 famílias, correspondentes a 345 pessoas, foram afetadas de forma crítica pelas chuvas intensas que caíram sobre a capital do Cunene, provocando inundações, o desabamento de residências nos municípios do Quanhama e do Covelai. Não há, para já, o registro de vítimas mortais, não há também pessoas feridas nem desaparecidas. O número de famílias realojadas continua, no entanto, a aumentar. As chuvas provocaram igualmente afetaram igualmente 11 instituições sociais, nomeadamente 8 estabelecimentos de ensino, a Faculdade Mandume Handemufaio, o Gabinete dos Registros e Modernização Administrativa e as instalações das edições Novembro, o Jornal de Angola. A assistência que o governo está a prestar às famílias afetadas e realojadas continuam. Estamos a assistir desde a alimentação, serviços primários também de saúde, porque há áreas afetadas na qual encontramos pessoas de idade, alguns doentes, e o governo garante toda essa assistência e toda a atenção necessária. As famílias a nível do município do Quanhama, Covelai e Amupa, uma ordem de 76 famílias, que traduz um número de 326 pessoas. Prontos, nós continuamos atentos, os esforços continuam. Houve um interregno hoje das quedas pluviométricas, não caiu chuva, mas tudo indica que nos próximos dias temos essa probabilidade de chuvas intensas, sabendo que o pico das chuvas cá é no período de março, mas estamos a fazer de tudo em criar mais condições para a preparação da atenção que estamos a dar a certas famílias agora, e também criação de condições para
as próximas situações complexas que houver. Um dado também que nós achamos importante é a questão do município do Covalai, que antes registrou um total de 5 residências desabadas, por conta mesmo do fenômeno chuva. Hoje já estamos num total de 11 residências, então houve um acréscimo de mais 6 residências desabadas pelo fenômeno chuva. São residências de construção precária, são feitas de adobos. Neste caso, o levantamento e o transporte das coisas ainda continua. Enquanto se registrar alagamentos a nível do nosso casco urbano, o trabalho, e também se registrar chuva, o trabalho de levantamento não vai parar. Até o momento temos equipas no terreno a fazer o mesmo trabalho de levantamento, a fim de aferir em loco o estado de vulnerabilidade que aquelas famílias estão. Aquelas que oferecem muita perigosidade, nós estamos a tirar imediatamente daqueles locais, porque não oferece segurança nenhuma, e estamos a realojá-los aqui na Casa de Juventude, por ser um local que oferece mais conforto e segurança para essas mesmas famílias. E amanhã as temperaturas descem no Ambo, no Cuito e também no Lubango, mas sobem em Banza-Congo e em Cachito. Quer saber mais? Eu já chamo a Dalila Prata. Dalila, boa noite. Boa noite, Ernesto. Estou certo ou estou errado em relação às previsões? Certíssimo. Temos Vamos lá, uma então. diminuição das temperaturas em quase todo o país e também da intensidade da chuva. Vamos então olhar para o mapa? Vamos sim ver um mapa fornecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica INAMET. Vamos ter daqui a bocado a informação e, como já sabe, começamos todos os dias pela umidade relativa do ar, que continua alta em quase todo o país, com percentagens até 100%, ligeiramente mais baixa no centro e no sudoeste do nosso país, onde as percentagens variam de 50% a 70%. Vamos agora olhar para a primeira região norte e parte do leste, Dundo e Saurimo, com chuva fraca, Cabinda com chuva fraca a moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. As restantes cidades dividem-se em chuvisco e céu parcialmente nublado, Mbanza, Congo e Cachito, com 35 graus. Tem as temperaturas mais altas do nosso país para as próximas horas no centro e no restante do leste, Kazombo e Luena, com chuva fraca. As restantes cidades com céu parcialmente nublado, Uambo, com 13 graus, é a cidade mais fria do nosso país para as próximas horas. Vamos olhar agora com atenção para o sul de Angola, onde Menongue e Mavinga têm a previsão de chuva fraca moderada, as restantes cidades com céu parcialmente nublado. De seguida, vamos olhar em detalhe ao tempo em Luanda. A capital do nosso país, podemos já adiantar, a temperatura no momento é de 25 graus, 1 grau a menos do que tem sido habitual neste horário. Amanhã não há chuva para Luanda, céu parcialmente nublado. Já as temperaturas amanhã 30 graus, na quinta 31 e na sexta volta a descer para os 30 graus. Dalila, só nos resta agradecer e contar consigo amanhã para mais informações sobre o estado do tempo. Obrigada, Ernesto. E avanço-lhe agora para uma outra informação que tem a ver com 14 anos depois. O antigo estádio das Cacilhas dá lugar ao municipal Daniel Kassoma Lutukuta, no Ambo. A infraestrutura com capacidade para 10 mil lugares será inaugurada na próxima quinta-feira. Para a população daquela região do país, o empreendimento, para além de contribuir para a melhoria da imagem da cidade, vai igualmente relançar as modalidades de futebol e de atletismo. O bairro Cacilhas é antigo, mas a infraestrutura desportiva é nova e uma das mais modernas construídas na província do Ambo. Do alto vê-se a dimensão do imponente estádio, batizado com o nome de Daniel Kassoma Lutukuta, por sinal, um dos jogadores que brilhou no Mambroa do Ambo no período colonial e pós-independência. Lança-se o desafio agora, que não podemos ter um campo desse bonito sem termos uma equipa, por isso terá mais trabalho para o governo da província do Ambo e também a classe empresarial, para ver se aposta seriamente no futebol. Para a população, o novo estádio contribui para a valorização do bairro, relança algumas modalidades desportivas e pode dinamizar o setor do turismo. Traz uma valia muito grande para
para a juventude que andava desamparada com um estádio municipal. Para além de trazer o estádio municipal, acredito eu que vai trazer também uma valia para a restauração e o turismo, e não só. Com capacidade para albergar 10 mil espectadores sentados, neste momento ultimam-se os trabalhos do corte da relva para que nada falte no dia de jogo. Já efetuamos a aplicação do inseticida, isso ontem já fizemos uma aplicação preventiva e a este momento estamos a fazer os cortes e depois dos cortes continuarmos com os alinhamentos do campo. O Soba das Cacilhas destaca as valências do estádio Daniel Kassoma Lutukuta e apela à conservação para o bem de todos. A não vandalização de meios públicos, porque é um ganho, é um bem para todos, não só para as pessoas daqui, como em geral o Ambo todo. O Angola ganha, o Ambo ganha, a comunidade das Cacilhas também ganha. Estádio Daniel Kassoma Lutukuta será inaugurado na próxima quinta-feira. O Presidente da República endereçou hoje uma mensagem de felicitações ao Imperador Naruhito do Japão, por ocasião do Dia Nacional daquele país asiático que foi assinalado ontem. Na mensagem, o chefe de Estado angolano regozija-se com a data histórica daquele país, com o qual Angola deseja reforçar continuamente as profícuas relações de cooperação existentes em benefício da prosperidade dos respectivos povos. João Lourenço escreve: tenho a honra de felicitar Vossa Majestade e o povo japonês, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, pela celebração do Dia Nacional do Japão. Frisa a missiva que as relações entre Angola e o Japão, estabelecidas em setembro de 1976, vivem um momento sólido e de crescente cooperação económica, focadas na diversificação industrial de Angola. De recordar que o Japão apoia o desenvolvimento de infraestruturas, nomeadamente a agricultura, nomeadamente o cultivo do arroz, saúde e energia, com destaque para a recente expansão da rede elétrica no sul do país, no contexto desta parceria. A Ministra das Finanças assegurou ontem a intenção do Governo de que as escolas públicas e os hospitais vão receber diretamente o valor das despesas de manutenção para melhorar condições e a prestação do serviço público. Vera Daves de Sousa lembrou que este elemento constituiu novidade no OGE 2026. Quanto ao pagamento da dívida pública, a Ministra disse que ela obedece a um processo de calendarização. Uma economia sem macas que não teve problemas quando o assunto era economia de tempo. Foram mais de 2 horas para explicar como é gerido o dinheiro dos contribuintes. O assunto mexe com as empresas e com as famílias, e por isso Vera Daves explicou de pé e sentada como o OGE 2026 pode beneficiar famílias, empresas e a nação. Socorrendo-se das novas tecnologias, a Ministra das Finanças lembrou que um orçamento é sempre uma previsão do que se arrecada e o que se gasta. Vera Daves de Sousa falou da preparação, aprovação, execução, prestação de contas e fiscalização e lembrou que tudo começa e acaba na Assembleia Nacional. Saímos de um ponto de partida que era cerca de 40% do PIB vinha do setor petrolífero, é esse o ponto de partida. 75% da receita fiscal vinha da receita petrolífera e quase 100% das exportações vinham das exportações de petróleo. Esse é o nosso ponto de partida. Pois foi um conjunto de efeitos decorrentes dos choques que referi. Chegamos a atingir uma contração do PIB de 5,3% em 2020, picos de inflação, pressão cambial,
e foram elaborados planos de estabilização econômica para procurar colmatar os efeitos negativos que resultaram desses choques. Mas nem tudo foi crescimento. A Ministra das Finanças diz que o Governo concluiu o programa com o FMI, falou com reservas em melhoria no clima de negócios e na redução da dívida pública. Melhoramos o clima de negócios, também ainda há trabalho a fazer, não vamos fingir que não há, vamos continuar a fazê-lo e também reduzimos progressivamente o peso da dívida pública, também pretendemos continuar a trabalhar nessa frente. Os comentários de algumas casas internacionais relativamente àquilo que fomos capazes de fazer durante o período que estou a referir. Vera Daves de Sousa falou no PDN como pilar de desenvolvimento do país, explicou que alguns dos projetos de âmbito central não vão parar. Para 2026, tiramos um pouco o pé do acelerador no que diz respeito à despesa dos órgãos centrais. Obviamente que não podemos tirar totalmente, porque temos projetos de dimensão significativa que temos que terminar. Uma barragem como Caculo Cabaça temos que terminar, uma linha de transmissão Golfo-Matala temos que terminar, de modo que há projetos de dimensão significativa que parar ao meio é mais caro. A Ministra das Finanças reconheceu também existir alguma inércia e até mesmo negligência na manutenção das escolas e hospitais e prometeu mais recursos. Procuramos responder essa crítica prevendo mais recursos para a manutenção dos hospitais e escolas e fazê-lo de uma forma que possa ser sentida diretamente no local e não um órgão central que depois decide se vai transferir ou não. No que diz respeito às escolas e hospitais municipais, colocar diretamente lá o desafio para 2027 é chegar até o nível dos postos de saúde e centros de saúde. Ainda não conseguimos chegar de afetação direta. Quanto à merenda escolar, Vera Daves de Sousa diz que os números são animadores e mais alinhados com a realidade e anunciou o Minha Escola, Meu Futuro. O programa de alimentação escolar, mais alinhado, os números mais alinhados à realidade, esse temos cumprido certinho até agora, janeiro e fevereiro. 195 mil milhões de kwanzas, Minha Escola, Meu Futuro. Isso vai ser, em princípio, com uma fonte de financiamento, não será receita fiscal, que é para a construção de novas escolas. Depois veio o que mais inquieta as empresas: dívida pública, investimento ao setor produtivo e perdão fiscal. Temos perdão geral de juros de dívidas tributárias, incluído imposto predial. Já aconteceu no passado a ter havido também perdão de multas, mas entendemos que é necessário começar a transmitir uma mensagem de que é importante pagar os impostos e não se pode estar sempre a repetir ciclos intermináveis de perdão, e assim criou-se aqui uma janela mais estreita para incentivar ou para não desincentivar quem cumpre com as suas obrigações a tempo, entender? Não vamos pagar porque daqui a um tempo o Estado mesmo vai perdoar tudo. E eu penso que desincentiva quem cumpre com as suas obrigações a tempo e hora. Quanto à dívida pública, a Ministra das Finanças disse como está a ser tratado o processo de certificação dos atrasados. Quem assinou o contrato consigo tem que reconhecer que a sua dívida existe. Sem isso, não podemos fazer nada. Se assinou com o governo provincial, se assinou com o ministério, se assinou com quem quer que seja, essa entidade tem que reconhecer que a dívida existe. Chama-se Acordo de Reconhecimento de Dívida, assinado entre o gestor público do tal ministério, governo provincial, administração municipal, normalmente tem que ser ao nível do governo provincial, e a empresa. Esse é o ponto de partida. Sem isso, não temos processo. Não existe. A governante deixou depois um conselho a quem gosta de atalhos. Se alguém ligar para vocês para dizer que não conheço a ministra Vera, conheço o diretor Dorivaldo, fala comigo, vamos pagar mais rápido, não aceito. Não conheço ninguém que trata disso. Não aceitem. Sério, por favor, pelo amor de Deus, vão tirar o vosso dinheiro na sanita. O Presidente da República concedeu hoje de manhã
uma audiência ao coordenador do Conselho Económico e Social, José Otávio Serra Van Dunen. O propósito da audiência foi o de partilhar com o chefe de Estado ideias e visões do Conselho Económico e Social relativamente a temas atuais da realidade socioeconómica do país. O Conselho Económico e Social é integrado por 45 membros, designados pelo Presidente da República, escolhidos entre especialistas reconhecidos nas áreas económicas e sociais, empresários e gestores com experiência notável. O órgão consultivo autónomo tem a incumbência de produzir reflexões à volta de questões de especialidade macroeconómica, empresarial e social. 509 agentes administrativos admitidos em 2025 no concurso público de ingresso externo do governo do BIE receberam as suas guias de colocação. Com vista a melhorar a governação de proximidade e aumentar a eficiência dos serviços para responder de forma eficaz às necessidades das populações nos diferentes municípios da província, o governo admitiu 509 agentes administrativos no último concurso de ingresso externo na função pública para a província do BIE. Vai minimizar de que maneira aquilo que são as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, sobretudo naquelas direções onde precisamos ainda mais do capital humano que venha dar uma outra força e um novo conforto no crescimento e desenvolvimento dos nossos municípios. Dos admitidos, 184 foram integrados diretamente no governo provincial do BIE, enquanto 495 agentes administrativos vão reforçar a administração pública local nas antigas e novas unidades territoriais. Não importa onde eu for colocada, o importante é dar o meu melhor para o bom desenvolvimento do país. Vamos todos lá trabalhar, do mesmo jeito que estamos felizes agora, e continuemos assim, não importa as dificuldades que lá vamos encontrar, vamos enfrentar de maneira que consigamos dar resposta àquilo que são as necessidades do município do qual fomos colocados. É minha obrigação realmente dar o meu melhor então para ajudar também os líderes desta província a poder crescermos ou levantarmos a província. Quando se jura é para cumprir. Muitos estarão a ser encaminhados em zonas ainda bastante desafiadoras. Mas não se esqueçam que está lá escrito: juro por minha honra servir a pátria, não é? E esta pátria não é só o asfalto. Essa pátria não é só a administração municipal do Cuito, do Andulo, do Cunhinga, do Chitembo, dos 9 antigos municípios. Esta pátria, estamos a falar dos 19 municípios que conformam a província do BIE. Aprendemos que primeiro é cumprir, depois é que devemos exigir. Estão cá os senhores administradores que deverão fazer o devido acompanhamento. Vocês têm que dar cobertura à necessidade que as administrações municipais enfrentam. E nós temos a missão de agora que vocês receberam essas guias, começar a trabalhar para os próximos concursos. Números do Instituto Nacional de Estatística revelam que em Luanda vivem atualmente mais de 8 milhões de pessoas. Deste número, mais de 6 milhões possuem registro de nascimento. Os restantes têm bilhete de identidade. As estatísticas mostram ainda que por cada 100 mulheres há 97 homens. O Quilamba-Queixo é o município mais populoso da capital angolana, com cerca de 4 milhões de habitantes, sendo que o Mossulo é o menos habitado.
2 anos depois da realização do Censo Geral da População e Habitação 2024, o Instituto Nacional de Estatística veio a público divulgar os resultados definitivos da província de Luanda. Luanda é uma província de suma importância do ponto de vista econômico e também do ponto de vista sociodemográfico do país. Como sabemos, é a província que concentra 1/4, ou seja, 24% da população de Angola. Então, estamos a falar em cerca de 8,6 milhões de habitantes. E esta população da província de Luanda que nós aqui estamos a apresentar é sob o ponto de vista da nova divisão político-administrativa. Dentro daquilo que foram as zonas cinzentas que não terão sido contados, terá sido utilizado outros métodos que são internacionalmente também aprovados e daí nós considerarmos os dados fiáveis e com os quais vamos levar avante. As autoridades religiosas e tradicionais apreciaram a apresentação dos dados e garantiram colaboração com os dados oficiais. Isso abre a nossa visão naquilo que são as necessidades básicas do nosso povo e também vai contribuir para as políticas públicas que o Estado tem em relação à população. Mas depois também já foi corrigido e vimos o diretor do INE a corrigir de que os dados que falam do Cuenda foi na antiga administração, divisão administrativa de Luanda, onde incluiu Icolibengo e Kisama Luanda, visto que os dados do Cuenda estavam na Kisama. Hoje Kisama é Icolibengo, uma nova província. Foi corrigido esse aspecto. A divisão político-administrativa permitiu a redução da densidade populacional, mas permitiu o aumento da taxa de alfabetização e acesso aos serviços básicos à população. Temos os municípios menos populosos e aqui destacar a nossa ilha maravilhosa do Mussul, tanto que tem uma população muito reduzida comparativamente aos outros municípios, tanto abaixo de 50 mil habitantes. E é importante referir também que Luanda, a sua população é predominantemente urbana, porque a zona rural da província de Luanda praticamente foi absorvida pela província de Icolibengo. O diretor do Instituto Nacional de Estatística aproveitou a ocasião para esclarecer que a força de trabalho em Angola é constituída por 11 milhões. Nós temos, a nível nacional, que é a pergunta que coloca, a idade média da nossa população, tanto está aí em torno de 23 anos, tanto é a média de idade, tanto se nós somamos de toda a população angolana, esta é a nossa média. E do ponto de vista da idade mediana, quer dizer que dividindo a população em duas partes iguais, tanto vamos encontrar que a nossa idade mediana está em 21 anos de idade. Portanto, é preciso darmos mais oportunidades aos jovens, sobretudo do ponto de vista daquilo que é a produção nacional, porque este é o único caminho que nós temos para colocar a Angola na rota de desenvolvimento e também do ponto de vista de competitividade com os demais países da região. Depois da realização do censo em 2024, no ano seguinte, o INE realizou um inquérito de cobertura em Luanda e obteve uma amostra de 20 mil agregados familiares, seguindo as recomendações internacionais. O Presidente da República deu hoje por findo o mandato de Gilberto Moisés Moma Capeça, do cargo de Diretor-Geral da Unidade de Informação Financeira e, na sequência, também por conveniência de serviço, nomeou Fausta Raul Muzumbi para o cargo de Diretora-Geral da Unidade de Informação Financeira. A Primeira-Dama da República disse que uma das prioridades da Fundação Ngananzenza é educar a população para os cuidados primários de saúde. Ana Dias Lourenço está no município do Luacano, na província do Mochico-Leste, com uma vasta equipa de profissionais de saúde. Quase todos os caminhos foram dar à estação de comboio do município de Luacano, na província do Mochico-Leste.
numa clara demonstração do interesse em saber como vai o estado de saúde. Idosos, jovens e crianças acorreram ao local em família, na companhia de vizinhos, amigos ou até de forma singular. Entre eles, o mais velho Antônio Tomás. As dores no corpo não são de hoje. Os pernas, todo com esse rombo, não está a fazer assim, não. Mas já há muito tempo? Há muito tempo. Dona Paula Saimbo diz que a noite não foi boa. A febre da filha persiste. Ele começou com 6 meses, até agora, há horas se sente dor da coluna, dor das pernas. Como hoje viemos aqui, é preciso lhe trazer também para lhe fazer a consulta. A mesa multiplica o trabalho das equipas de apoio. São anotações, cadastramento e triagem. Costuma me chatear muito, febre de foite, dor de barriga e estômago. Estou sentindo dor da coluna e a perna e a cabeça. Estão cá presentes nesta expedição 23 profissionais de saúde. Estes profissionais de saúde são das carruagens clínicas que vieram do Lubito até cá, com uma integração de profissionais de várias especialidades. É uma equipa multidisciplinar. Temos médicos de várias especialidades, nomeadamente pediatria, ginecologia e obstetrícia, optometria e também medicina geral e familiar. Nós conseguimos identificar vários utentes com necessidades nas mais diversas especialidades e estão cá hoje esses utentes. Então temos uma margem prevista de 200 utentes por dia, neste caso para serem atendidos hoje e amanhã, totalizando 400 utentes. As carruagens clínica da Fundação Ngana Zenza não trouxeram só assistência médica e medicamentosa, trouxeram também amor ao próximo e a continuidade na humanização dos serviços de saúde. Durante a visita que fiz, tivemos a reanalisar e se calhar vamos utilizar a clínica de estomatologia não para fazer extração dentária, mas fundamentalmente para dar educação de saúde bucal, higiene bucal, ensinar as pessoas, ver inclusive ao longo do trajeto do caminho de ferro como é que as nossas populações têm tratado a sua higiene bucal. A patrona da Fundação Ngana Zenza fez questão de acompanhar todo o trabalho da equipa médica, desde o posto médico avançado, o atendimento prioritário aos idosos, crianças, entre outros. Temos vários parceiros, CFB, ALAR, e eu creio que contratamos a gestão operacional para a clínica, a Clínica Sagrada Esperança, o nosso grande parceiro que é o Ministério da Saúde. Portanto, na pessoa da senhora Ministra da Saúde temos recebido um grande apoio. A SECOMA garante-nos os medicamentos, o INEMA garante o apoio, portanto, para as emergências ou para transportar doentes que tenham sido referenciados aqui na clínica e precisam de ir imediatamente ao hospital. Acompanhada pelo governador da província do Mochico Leste, Crispiniano dos Santos, andou pelas diferentes áreas de atendimento. A assistência médica e medicamentosa aos pacientes seguiu sob o olhar atento da patrona da Fundação Ngana Zenza. O projeto tem um objetivo fundamental, que é levar os serviços básicos primários de saúde e a educação para a saúde às comunidades ao longo da linha férrea do caminho de ferro de Benguela, numa primeira fase. E fundamentalmente para as comunidades que têm os serviços de saúde, o posto de saúde ou o posto médico distantes. E então elas estão próximas da linha férrea, a clínica pode dar este suporte. Eu digo que em princípio CFB, mas a nossa ambição é se calhar levar a clínica Tata Yauel também para o caminho de ferro de Moçambique e também para o caminho de ferro de Luanda. São outros desafios, vamos ver. Terminamos esta fase, vamos fazer o balanço. Elas próprias me dizem que vale a pena o sacrifício, porque é prazeroso ver o impacto que a clínica tem junto das populações. Mas pronto, vamos fazer o balanço.
vamos ver os ajustes que é preciso fazer ao desenho do projeto, tanto inicial, e depois ir em frente. Aproveito a oportunidade para usar os vossos microfones para pedir aos empreendedores, aos empresários ao longo do caminho de ferro de Lobito que se juntem a nós para nos apoiarem nesta empreitada, porque ela não é fácil. Num dia em que a alegria, o conforto e a satisfação estiveram em evidência entre os habitantes da província do Mochico Leste, mais concretamente os do município de Luacama. Partimos para o intervalo. Até já. O telejornal regressa agora com notícias sobre os parlamentos de Angola e da República Árabe do Egito, que pretendem implementar uma nova dinâmica de cooperação entre órgãos legislativos. Hoje o Presidente da Assembleia Nacional recebeu a embaixadora do Egito no nosso país. Chegou ao edifício parlamentar por volta das 11 horas da manhã para uma audiência. Cumpridas as regras protocolares, de seguida, a diplomata egípcia encontrou-se com o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida. A conversa girou em torno da dinamização das relações bilaterais entre Angola e o Egito, com acento tónico no reforço da cooperação parlamentar. Os dois países procuram ativamente intensificar o intercâmbio entre os seus órgãos legislativos. Vamos também trabalhar por facilitar encontro entre os dois parlamentos no próximo IPU em Turquia. E discutimos hoje com o senhor presidente da Assembleia Geral, Assembleia Nacional, as ideias de fazer comitê de amizade entre os dois parlamentos. E porque penso que as relações entre os dois parlamentos têm de ser forte e refletir as relações políticas também. A República Árabe do Egito foi dos primeiros países a abrir uma embaixada em Angola logo após a proclamação da independência nacional em 11 de novembro de 1975. Agora, como o Egito temos um novo parlamento, e será uma muito boa oportunidade de discutir como os dois parlamentos podem reforçar e a melhorar a cooperação e também cooperação bilateral e também cooperação nos parlamentos internacional e africano. A cooperação parlamentar é um pilar importante nas relações bilaterais, incluindo a participação conjunta em fóruns como a União Interparlamentar. As relações entre Angola e o Egito, estabelecidas em 1976, hoje estão numa fase de consolidação e expansão. Focados na cooperação bilateral, política e econômica, os dois países buscam fortalecer a parceria estratégica. Tony Lena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. Formar quadros é acreditar que um país também se constrói com conhecimento, disciplina e sentido de missão, porque sem profissionais preparados não há administração pública eficiente, não há transparência que resista ao tempo, nem serviços capazes de acompanhar o passo dos cidadãos. Foi o que disse hoje a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, quando declarava aberto o ano formativo 2026 na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas.
O azul e branco vestiram o anfiteatro do Instituto Superior Politécnico de Saurimo como se o espaço soubesse que ali não se abria apenas uma agenda, mas destinos. O governador da Lunda Sul, Gildo Matias José, fez as honras da casa com palavras que carregavam o peso da responsabilidade e a leveza da convicção. O desenvolvimento do capital humano é nitidamente uma chave do sucesso para os desafios que temos pela frente. A qualidade do serviço que prestamos aos nossos cidadãos é e será sempre reflexo das suas competências, das suas habilidades. Quaisquer que forem as metas que traçamos no domínio da prestação de melhores serviços aos nossos cidadãos, ela estará sempre condicionada à sua capacidade de o entregar. A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas decidiu responder com aquilo que melhor sabe fazer: preparar pessoas. Mais de 20 mil quadros deverão ser capacitados numa travessia que liga o presente ao futuro. Para o ano formativo, o desafio torna-se mais exigente, mais complexo e desafiante, cujo objetivo é continuar a ultrapassar as metas, elevando o número de formandos, continuar a dinamizar os centros regionais da INAP, massificar a formação pelo país todo. Para encurtar distâncias entre o saber e quem dele precisa, a ENAP assinou acordos com os governos provinciais da Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico e Mochico Leste. São pontes silenciosas erguidas entre províncias e oportunidades. A aula inaugural sobre a governança e integridade pública lembrou que o verdadeiro poder não está no cargo, mas na forma como ele é exercido. E quando os formandos receberam os seus certificados, não receberam apenas papel, receberam responsabilidade. No decorrer do período compreendido de janeiro a dezembro de 2025, a INAP, dando cumprimento ao PDN 23-27, deveria alcançar a cifra de 20 mil formados, porque esta é a meta constante neste plano. Porém, esta meta foi ultrapassada, tendo sido formados um total de 27.707 quadros que atuam na administração pública, bem como no setor empresarial, público e privado. Para o presente ano, o PDN acima referido estabelece para a INAP uma meta de formar igualmente 20 mil funcionários públicos, pelo que devemos todos trabalhar de forma articulada para alcançar este desidrato, sendo que é bastante ambicioso, mas não se revela de todo impossível e também não é inatingível, como de resto já o fizemos no ano que deixamos 2025. Com 6 centros regionais espalhados pelo país, a instituição continua a provar que o futuro da administração pública começa sempre no mesmo lugar, na decisão de aprender. A vice-presidente do MPLA venceu o Prémio de Política Feminina Africana na categoria Personalidade Política Revelação do Ano. O prémio distinguiu igualmente a presidente da Namíbia, que venceu na categoria Personalidade Política do Ano, e a diretora executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana. A vice-presidente do MPLA venceu o Prémio de Política Feminina Africana na categoria Personalidade Política Revelação do Ano de 2026. Nesta edição 2026, nós levamos em conta os trabalhos feitos no ano, portanto, de 2025. Tivemos várias categorias, no caso especial da Sua Excelência Vice-Presidente do MPLA, doutora Mara Chiosa. Ela esteve a concorrer na categoria Personalidade Política Revelação. Para além do critério idade, levou-se em conta, o corpo do jurado, portanto, levaram em conta o impacto das suas iniciativas no âmbito social e também no âmbito do empoderamento da mulher. Mara Chiosa foi a única angolana nesta categoria, tendo sido avaliada por jurados estrangeiros, colocando Angola no mapa da política feminina internacional. Foram igualmente distinguidas figuras como a presidente da Namíbia, que venceu na categoria Personalidade Política do Ano, e a diretora executiva da Agência
Agência de Desenvolvimento da União Africana, Nardos Thomas, entre outras. A número 2 do MPLA recebeu o troféu das mãos do presidente da Associação para o Desenvolvimento Progressivo da Juventude de Angola, a entidade promotora do evento. Os critérios e a metodologia de seleção não foi dirigida, não foi levada a cabo pela nossa organização, mas sim liderado pela Organização Pan-Africana das Mulheres. No processo de seleção envolveu 10 jurados, todos de países diferentes, Zimbábue, África do Sul, Quênia, etc. E eram pessoas, portanto, com a relevância suficiente e senso de responsabilidade suficiente para, portanto, distinguir estas figuras. Com 3 anos de atividade, a ADEJA atua na promoção do desenvolvimento social e organiza eventos de impacto continental, como o Women in Politics Conference. Já a nossa iniciativa principal neste momento, que é a Women in Politics Conference, que se consolidou como a maior plataforma continental de debate e promoção da mulher na política, nasce, portanto, da necessidade de empoderar a mulher nos espaços de decisão a nível do continente africano, como forma de dar respostas às problemáticas que ainda, portanto, o nosso continente enfrenta. Vice-presidente do MPLA recebe em audiência o presidente da Associação para o Desenvolvimento Progressivo da Juventude de Angola. Mais um intervalo. Nós voltamos já. Na Taça COSAF em futebol feminino, a Seleção Nacional falhou o apuramento às meias finais após perder diante do Malawi por 0-1 em jogo a contar para a terceira jornada no estádio Setseko, na cidade sul-africana de Polokwane. Angola sofreu o golo aos 77 minutos, numa falta cobrada pela atacante do Malawi, Irene Kumalo, que é considerada a melhor jogadora, que foi considerada a melhor jogadora em campo. Um livre do meio da rua que a guarda-redes angolana não conseguiu defender. Aí está o golo da seleção do Malawi. Bem executado este livro. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Vem aí o João Pinto. Hoje, a grande entrevista traz um gestor de reconhecida capacidade. Vamos falar hoje sobre gestão portuária e quem é o convidado do João Pinto? É José Covingua, presidente do Conselho de Administração do Porto de Cabinda. É um assunto que você não pode perder. O João Pinto e o presidente do Conselho de Administração do Porto de Cabinda já aqui estão nos estúdios, portanto, não mude de canal. Assim, em especial, eu desejo muito boa noite. Até amanhã.